Pompeia foi fundada por volta do século VII a.C., por uma antiga tribo itálica conhecida como Oscos. A cidade foi construída em um planalto vulcânico, na costa oeste da Península Italiana, a cerca de 8 quilômetros do Mar Tirreno. Sua localização estratégica a tornou um importante centro comercial, facilitando o comércio com outras cidades da região. Com o passar do tempo, Pompeia cresceu e se tornou uma cidade próspera, durante o período romano. A influência romana trouxe um florescimento cultural e econômico para a cidade. As ruas foram pavimentadas, surgiram fóruns, teatros, banhos públicos, templos e uma ampla variedade de edifícios públicos e privados. A cidade foi um ponto de encontro para diversas culturas, refletindo sua posição como centro comercial. Comerciantes de diferentes partes do Império Romano estabeleceram-se em Pompeia, trazendo consigo novos costumes, ideias e mercadorias. A economia local prosperou com o comércio de vinho, azeite, cereais, peixes e outros produtos locais. Em 24 de agosto de 79 d.C., um dos eventos mais catastróficos da história natural ocorreu quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, de forma explosiva. A erupção foi precedida por uma série de abalos sísmicos, que causaram pânico entre os moradores de Pompeia. No início da manhã, uma nuvem colossal de cinzas, gases vulcânicos e pedras começou a se elevar do topo do Vesúvio. A coluna de fumaça e cinzas subiu a uma altitude de cerca de 33 quilômetros, espalhando-se na atmosfera e bloqueando a luz solar. A erupção liberou uma enorme quantidade de energia, lançando toneladas de material vulcânico, na forma de uma nuvem ardente, que se dirigiu em direção a Pompeia. As cinzas vulcânicas e a pedra pómez começaram a cair sobre a cidade, cobrindo tudo em seu caminho. A velocidade do fluxo piroclástico foi tão rápida que muitos dos habitantes não tiveram tempo de fugir. A cidade foi rapidamente soterrada, sepultando seus edifícios, ruas e habitantes sob vários metros de cinzas. A erupção foi acompanhada por explosões, trovões e raios, enquanto a chuva de cinzas e detritos vulcânicos causava caos e destruição em Pompeia e nas cidades vizinhas, Herculano e Stabiae. A tragédia resultou na morte de aproximadamente 2.000 pessoas, que não conseguiram escapar a tempo, e foram sufocadas pela fumaça e cinzas vulcânicas. A cidade ficou completamente perdida, e enterrada por séculos até sua redescoberta nos tempos modernos. Após a erupção devastadora do Monte Vesúvio em 79 d.C., as cinzas vulcânicas e os detritos continuaram a cair sobre Pompeia, cobrindo gradualmente a cidade e seus habitantes. A camada de cinzas e rochas vulcânicas se acumulou rapidamente, atingindo uma espessura de vários metros. Acredita-se que a maioria dos habitantes de Pompeia conseguiu fugir antes da erupção, pois havia sinais prévios de atividade vulcânica, como os abalos sísmicos. No entanto, cerca de 2.000 pessoas permaneceram na cidade, ou retornaram para resgatar seus pertences, e acabaram sendo tragadas pela erupção. Suas formas foram preservadas, por meio da técnica de moldagem em gesso, revelando a terrível realidade da tragédia. A rápida soterração da cidade contribuiu para a preservação excepcional de seus edifícios, artefatos e até mesmo da vegetação local. A ausência de ar e a cobertura de cinzas atuaram como um selo protetor, criando um ambiente único, que preservou a cidade antiga ao longo dos séculos. Pompeia permaneceu completamente esquecida durante quase 1.700 anos. No entanto, em 1748, durante escavações de um canal de drenagem, as ruínas da cidade foram redescobertas por acidente. O arquiteto Roque Joaquim de Alcubierre foi responsável por desenterrar parte do antigo anfiteatro de Pompeia. A redescoberta das ruínas atraiu a atenção do rei Carlos III, da Espanha, que ordenou a realização de escavações arqueológicas sistemáticas em 1749. Essas escavações
foram lideradas por arqueólogos e estudiosos, que começaram a revelar lentamente a cidade romana soterrada. As escavações em Pompeia têm sido contínuas e meticulosas desde então, com períodos de pausa ao longo dos anos. Arqueólogos e equipes de conservação trabalharam arduamente para revelar a cidade antiga, escavando edifícios, ruas, praças e residências, bem como recuperando inúmeros artefatos e obras de arte. As escavações em Pompeia forneceram uma visão fascinante e abrangente da vida cotidiana na Roma antiga. As descobertas incluem afrescos maravilhosamente preservados, estátuas, utensílios domésticos, artefatos religiosos, ferramentas, móveis e até mesmo os restos de alimentos e plantas que ajudaram a reconstruir aspectos detalhados da vida dos habitantes de Pompeia antes da erupção catastrófica. A cidade ressurgiu do passado, permitindo-nos entender e apreciar a grandeza e a tragédia da história romana. A rápida soterração de Pompeia, devido à erupção vulcânica do Monte Vesúvio, teve um efeito único. As camadas de cinzas e detritos vulcânicos atuaram como um selo protetor, criando uma espécie de cápsula do tempo, que congelou a cidade antiga e seus habitantes em um momento específico da história. Além disso, os objetos do cotidiano, descobertos nas escavações, permitem reconstruir a rotina e os costumes da sociedade romana. Outro aspecto fascinante é a preservação dos gessos, moldados das vítimas da erupção vulcânica. Quando os corpos em decomposição foram encontrados, os arqueólogos preencheram os espaços vazios com gesso líquido, criando moldes que capturaram as expressões faciais e as poses das vítimas no momento de suas mortes. Esses gessos oferecem um testemunho emocionante e comovente das vidas que foram interrompidas pela tragédia. Desde sua redescoberta, Pompeia se tornou uma das atrações turísticas mais populares da Itália e do mundo. Milhões de pessoas visitam as ruínas todos os anos para explorar a cidade antiga e maravilhar-se com a riqueza de informações e beleza preservadas ao longo dos séculos. Os visitantes podem caminhar pelas antigas ruas, percorrer os espaços das casas e dos edifícios públicos, e admirar os afrescos coloridos e os mosaicos elaborados. Eles podem entrar nos teatros e anfiteatros onde os jogos romanos costumavam ocorrer. Além disso, muitas das peças e artefatos encontrados nas escavações estão em exibição nos museus locais, proporcionando uma visão ainda mais detalhada e contextualizada da vida em Pompeia. A importância histórica e cultural de Pompeia é inegável, e seu status como Patrimônio Mundial da Unesco destaca sua relevância global. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.